Olá, boa tarde para você. Começa agora mais uma edição do Jornal da Record. Ronaldinho Gaúcho volta ao Brasil depois de 5 meses de prisão no Paraguai. E a África consegue erradicar a poliomielite e salvar quase 2 milhões de crianças da doença. Agora, no Jornal da Record. Oferecimento Bradesco. Crédito com até 6 anos para pagar. O ex-jogador Ronaldinho Gaúcho e o irmão Assis já estão no Brasil. Depois de 5 meses presos no Paraguai, a justiça suspendeu o processo, mas definiu uma multa. Boa tarde, Priscila Tovic. Liberdade que se transformou numa ação, né? Uma boa ação. Pois é, Janine, boa tarde para você, boa tarde a todos. Eles pagaram quase R$1 milhão. Parte desse valor vai ajudar a menina Bianca. Ela tem atrofia muscular e o caso dela é muito conhecido no Paraguai. Antes de sair do país, o jogador ainda deixou uma camisa do Brasil autografada para a menina. O restante da multa será usado na luta contra o coronavírus no Paraguai. Ronaldinho Gaúcho e o irmão já desembarcaram aqui no Rio de Janeiro e nós acompanhamos esse desembarque. Eles já seguiram para o local onde devem ficar. Janine. Obrigada, Priscila. Sérgio Cabral é condenado pela 14ª vez na Lava Jato. A pena já chega a 294 anos de prisão. O ex-governador do Rio foi condenado a mais 11 anos e 10 meses. Ficou provado que ele recebia propina do poupa-tempo do Rio na Operação Sefini. O nome é referência à farra dos guardanapos, como ficou conhecido um jantar em Paris. A previsão do PIB agropecuário recuou para 1,5% este ano. Houve uma revisão no índice, que era de 2%. Boa tarde para você, Paloma Poeta. Por que essa queda? Olá, Janine, muito boa tarde a você e a todos. Um dos motivos é a queda na pecuária, principalmente na produção de carne bovina. E isso aconteceu por causa da diminuição da oferta, também pela paralisação dos frigoríficos durante a pandemia e ainda por uma mudança no padrão de consumo. Por outro lado, no entanto, há uma melhora na estimativa para a agricultura. Isso porque já subiu 0,6 ponto percentual. Janine. Obrigada, Paloma. As contas externas tiveram saldo positivo pelo 4º mês seguido. O superávit foi de 1 bilhão e 600 milhões de dólares, quase 9 bilhões de reais. Boa tarde para você, Matheus Scavazini. Bom, isso mesmo com a pandemia, né? Boa tarde, Janine. O superávit é fruto do saldo positivo da balança comercial brasileira, principalmente pela queda nas importações e alta nas exportações. E também em razão do desaquecimento da economia mundial e do fechamento das fronteiras. Janine. Obrigada, Matheus. O senador Flávio Bolsonaro, filho do presidente Bolsonaro, está com Covid-19. Segundo a assessoria do senador, ele está bem, em isolamento e está sendo medicado com cloroquina e azitromicina desde ontem. A pandemia provocou o fechamento de 10% das lojas em todo o Brasil. São cerca de 35 mil estabelecimentos a menos. Boa tarde, Lúcio Sturme. E com isso, quantos empregos foram perdidos? Janine, boa tarde. Com esse fechamento generalizado de lojas, 500 mil empregos foram perdidos entre abril e junho. As lojas que mais fecharam as portas foram as de utilidades domésticas, seguidas por lojas de vestuário, como calçados e roupas. Já o comércio de produtos de informática foi o que menos sofreu durante a pandemia. Foram o que menos teve lojas fechadas. Janine. Obrigada, Lúcio. O senador pela Bahia, Ângelo Coronel, é o convidado de hoje do JR Entrevista às 10h30 da noite. Você pode assistir essa entrevista na Record News, no r7.com e também nas redes sociais da Record TV. A Organização Mundial da Saúde anunciou que a poliomielite foi erradicada na África. Segundo a OMS, o continente africano está livre do poliovírus selvagem, que provoca paralisia infantil. Os últimos casos foram há 4 anos na Nigéria. Para se ter uma ideia, aqui no Brasil, essa doença foi eliminada há 26 anos. Hoje, apenas 2 países ainda têm casos de pólio no mundo: Paquistão e Afeganistão.
Chega ao fim essa edição, fica agora com o Cidade Alerta. Um bom fim de tarde para você. Se cuidem e a gente se vê amanhã.